Existe um laço que a maioria das pessoas acredita que nem a morte pode romper. Mas isso se aplica aos animais? Se você já teve um cachorro, sabe que a lealdade deles é algo fora do comum. Não é à toa que são considerados o melhor amigo do homem, não é mesmo? Mas o que acontece quando essa lealdade chega ao extremo? Hoje você vai conhecer histórias reais de cães que se recusaram a abandonar seus humanos mesmo após a morte. Graveyard Bob, o cãozinho fiel de Edimburgo. Nas ruas de paralelepípedo de Edimburgo, na Escócia, há uma estátua de bronze de um pequeno Skye Terrier, que serve como um lembrete eterno de uma lealdade. Está Bob, e sua história começa em meados do século XIX, ao lado de seu dono, John Gray, um guarda noturno da cidade. Eles eram inseparáveis. Mas em 1858, John faleceu de tuberculose e foi enterrado no cemitério Greyfriars Kirkyard. E foi ali que a história de Bob se tornou lenda. No dia do funeral e nos dias, semanas, meses e inacreditáveis 14 anos seguintes, Bob se recusou a sair do túmulo de seu mestre. Chuva, neve, sol, não importava. Ele estava lá, guardando o local, movendo-se apenas para uma refeição rápida oferecida pelos moradores comovidos e retornando imediatamente para o seu posto. As autoridades tentaram removê-lo, pois a entrada de animais era proibida ali, mas a persistência do cão era maior. Ele se tornou um símbolo de devoção. Ele não entendia o conceito de morte, mas entendia a ausência e o amor. A lealdade de Bob inspirou contos e filmes e levantou fundos para que ele tivesse uma licença especial de cão, garantindo que ninguém pudesse tirá-lo dali. O que será que se passava na mente de Bob durante todos esses anos? A lenda local diz que aqueles que tocarem o focinho da estátua de Greyfriars Bob terão sorte. Capitã. Vamos para a Vila Carlos Paz, na Argentina. Te apresento o Capitã, um pastor alemão que foi um presente de Miguel Guzmán para seu filho Damián. Em 2006, Miguel faleceu repentinamente. No dia do funeral de Miguel, Capitã desapareceu de casa. A família o procurou por toda parte, sem sucesso. No dia seguinte, eles foram visitar o túmulo de Miguel no cemitério e, para o espanto de todos, lá estava ele, Capitã, sentado ao lado da lápide de seu dono. O impressionante é que Capitã nunca havia ido ao cemitério antes. Como ele encontrou o caminho? A teoria é que ele seguiu o cheiro. A partir daquele dia, Capitã fez do túmulo de Miguel seu lar. Por mais de uma década, o cão viveu no cemitério. Os funcionários tentavam levá-lo para casa, mas ele sempre voltava. A família de Miguel o visitava, mas ele nunca os acompanhava de volta para a casa onde viviam antes. Sua rotina era clara. De dia, patrulhava o cemitério. À noite, dormia ao lado do túmulo de Miguel. Era como se ele estivesse cumprindo uma última missão: proteger seu humano, mesmo na morte. A lealdade de Capitã se tornou uma lenda local. Fido. Em Borgo São Lourenço, na Itália, um operário chamado Carlo Soriani encontrou um pequeno vira-lata ferido em 1941. Carlo o levou para casa, cuidou dele e deu-lhe um nome, Fido, que significa fiel em latim. Fido e Carlo eram inseparáveis. Todos os dias, Fido acompanhava Carlo até o ponto de ônibus, esperando-o embarcar para o trabalho na fábrica. E todos os dias, pontualmente às 6 da tarde, Fido estava de volta ao ponto, aguardando o retorno de seu amigo. Era uma rotina de amor e confiança, quebrada apenas pela tragédia. Em 30 de dezembro de 1943, a fábrica onde Carlo trabalhava foi bombardeada durante um ataque aéreo em plena Segunda Guerra Mundial. Carlo Soriani estava entre as vítimas fatais. Fido, como sempre, foi ao ponto de ônibus naquele dia, esperou e esperou. Carlo nunca desceu, mas Fido se recusou a aceitar. Por 14 anos, todos os dias, 2 vezes por dia, ele continuou indo ao ponto de ônibus. Chuva, neve, sol escaldante, não importava. A cidade inteira conhecia Fido e sua incrível devoção. Jornais de todo o mundo contaram sua história, e ele até recebeu uma medalha de ouro por sua lealdade. A figura de Fido, sentada no ponto de ônibus vazio, esperando por seu humano que a guerra havia levado, se tornou histórica.
Hawk. Vamos para um funeral em Ohio, nos Estados Unidos, em 2011. Este caso é diferente, pois não fala de anos de espera, mas de um único gesto. O velório de John Tumilson, um SEAL da Marinha Americana, morto em combate no Afeganistão. A dor era palpável, a emoção à flor da pele, mas um dos presentes chamou a atenção de todos. Hawk, um labrador retriever de John. Hawk não era apenas um cão de estimação, ele era um companheiro constante, um amigo leal. Durante toda a cerimônia, enquanto o caixão de seu humano estava em exibição, Hawk se deitou silenciosamente ao seu lado. Ele não chorou com lágrimas humanas, mas sua postura, seu olhar fixo e sua quietude profunda falavam mais alto do que qualquer palavra. A imagem de Hawk deitada ao lado do caixão de John viralizou instantaneamente. Ela tocou milhões de corações ao redor do mundo, tornando-se um símbolo da dor silenciosa dos animais e da profundidade de seu apego. Hawk mostrou que a despedida é difícil para todos. Canelo. Em Cádiz, na Espanha, no final dos anos 1980, um homem fazia visitas semanais ao hospital para sessões de diálise, sempre acompanhado de seu fiel amigo, Canelo. Como o hospital não permitia a entrada de animais, Canelo ficava do lado de fora, esperando pacientemente até que o tutor terminasse o tratamento e os dois pudessem voltar juntos para casa. Mas um dia, o inesperado aconteceu. O homem faleceu durante uma das sessões e Canelo, sem compreender a perda, permaneceu em frente à entrada esperando. E ele esperou por 12 anos. A comunidade local passou a alimentá-lo, protegê-lo, cuidá-lo. Mas nada fazia Canelo sair do local. A vigília de Canelo não aconteceu em casa nem num cemitério, mas na entrada de um hospital. O local onde por anos ele vivenciou a despedida e aguardava o retorno. A história de Canelo comoveu a cidade inteira. Em sua homenagem, a prefeitura deu seu nome a uma rua e colocou uma placa de bronze no hospital, onde ele passou mais de uma década. Cício. Na vila de Sandonac, na Puglia, Itália, vivia Ciccio, um cão de 12 anos que compartilhava um vínculo especial com sua tutora, Maria. Todos os dias, quando os sinos da igreja tocavam à tarde, Cício acompanhava Maria à igreja. Após a morte de Maria, Cício compareceu ao seu funeral, seguindo seu caixão até a mesma igreja local. Após o funeral, Cício continuou sua rotina diária, retornando à igreja todos os dias quando os sinos tocavam, esperando se reunir com sua falecida tutora. Sua devoção inabalável impressionou profundamente os paroquianos, que coletivamente assumiram a responsabilidade de cuidar dele, fornecendo comida, água e abrigo. O padre ficou tão comovido pela lealdade de Cício que permitiu que ele se sentasse em frente ao altar durante o serviço, um testemunho do acolhimento da comunidade a esse fiel companheiro. Essa é uma demonstração que eles aderem a rotinas pessoais e recordam dos padrões da vida social e comunitária de seus companheiros humanos. A decisão da comunidade da igreja de cuidar de Cício e permitir que ele entrasse no espaço sagrado, mesmo em frente ao altar, reflete um profundo ato de compaixão e reconhecimento de seu luto. Pois é, os animais também sofrem com o luto, né? Hachiko. Essa, sem dúvidas, é a história mais famosa de todas. Com vários filmes e versões em diversos países, o mais famoso deles é o filme Sempre ao Seu Lado, que mostra a lealdade de Hachiko. Você já assistiu esse filme antes? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lá em Tóquio, no Japão, na década de 1920, um Akita branco chamado Hachiko se transformaria em um símbolo universal de amor incondicional. Ele pertencia a Hidesaburo Ueno, um professor da Universidade de Tóquio. Todos os dias, Hachiko acompanhava o professor até a estação de Shibuya, onde ele pegava o trem para o trabalho. E pontualmente às 3 da tarde, lá estava Hachiko, de volta à estação, esperando o retorno de seu amado dono. Era um ritual diário, uma demonstração pura de rotina e afeto. Mas em maio de 1925, a rotina foi tragicamente quebrada. O professor Ueno sofreu uma hemorragia cerebral na universidade e faleceu. Ele nunca mais desceu do trem na estação de Shibuya. No entanto, Hachiko não sabia, e assim ele continuou a esperar. Dia após dia, por quase 10 anos,
Akiko aparecia na estação de Shibuya no horário em que o trem de seu dono costumava chegar. Os passageiros e funcionários da estação, inicialmente curiosos, logo ficaram profundamente comovidos com a devoção do Akita. Akiko se tornou uma celebridade local e depois nacional. Sua história foi parar nos jornais, e uma estátua dele foi erguida na própria estação de Shibuya antes mesmo de sua morte, em 1935. Você conhecia todas essas histórias? O que a lealdade desses cães significa para você? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Assista mais vídeos aqui no final que deixarei para você. Obrigado e até a próxima.